Dando início então à nossa aula sobre gases, nós vamos falar sobre os gases reais. Mas antes eu gostaria de fazer um breve comentário, né, falando um pouquinho sobre os gases ideais, né, para que a gente consiga, né, colocar ali alguns argumentos a partir dos gases ideais, e esses argumentos eles vão ser utilizados, né, nos gases reais, tá bom? Então esse é um tópico aqui do curso de Físico-Química, onde a gente vai tentar correlacionar os gases ideais com os gases reais, né, e ver onde estão esses limites, os desvios e tudo mais. Bom, apenas só para lembrar aqui vocês, se vocês lembrarem, né, nós tínhamos uma famosa equação, né, era PV é igual a nRT. Essa equação era uma equação que dizia muito sobre os gases, né? Ela falava que nós tínhamos ali, então, algumas variáveis que poderiam ser correlacionadas, né? E que iria definir, né, uma equação de estado, tá certo, pessoal? Essa equação de estado do gás, que é uma equação que estabelece uma relação bem determinada, né, entre essas quatro variáveis. O que seria essa relação bem determinada? Ou seja, à medida que você tivesse os valores de três variáveis, você consegue determinar a variável em questão, a variável que você deseja determinar. Pode ser ela pressão, volume, número de mols, né, e temperatura, tá certo? Então, relembrando um pouquinho, a pressão nada mais é do que a força por unidade de área. Lembrando que as moléculas de gases, quando estão confinadas, né, em um recipiente onde nós temos aqui uma barreira, né, onde nós temos aqui uma superfície, né, as moléculas elas se colidem, né, sobre essa superfície, e essa colisão com a superfície cria um fenômeno que a gente chama de pressão. E ela é medida, né, é a força pela área. Então a pressão ela pode ser definida, né, como uma força dividida pela área, né, sobre a qual essa força é aplicada. Então se nós tivermos aqui, por exemplo, uma área delimitada, a força com que essas moléculas estão exercendo sobre esta área, isso é o que nós chamamos então de pressão, tá certo? E um fato interessante é que a relação da pressão com relação ao volume, temperatura, ela foi sendo desenvolvida ao longo dos anos, né? Então, a gente consegue correlacionar hoje a pressão, o volume e a temperatura por causa de três leis fundamentais, a lei de Boyle, né? A lei de Charles e a lei de Avogadro. Vamos dar uma revisada nisso. Se vocês lembrarem lá do Boyle, né, um dos experimentos que ele fez juntamente com Hooke, né, foi o experimento do tubo J, né? Esse experimento era um experimento bem clássico, onde eles confinavam aqui um certo gás, né? Eles tampavam um dos orifícios, tá certo? E aí o que eles faziam? Eles adicionavam mercúrio sobre este tubo J. E o gás ficava confinado, né, nesta região. E à medida que aumentando a quantidade de volume, aumentando o volume e a quantidade de mercúrio nesse tubo, né, eles conseguiam saber qual que era a pressão exercida, né, pelo mercúrio no gás que estava confinado aqui então nessa região. E o que eles observaram, né, o Hooke e Boyle, é que havia uma relação inversa, né, entre o volume e a pressão. Né? Então, quer dizer que essa relação ela era uma relação inversa, né, de volume e pressão. Então, pessoal, daqui que sai desse experimento, que foi o experimento seminar, né, o experimento inicial, né, onde correlacionou a unidade de pressão, né, em milímetros de mercúrio, né, porque eles calculavam esta distância aqui, né,
quando você pode notar, né, a relação da distância, né, em que você coloca, por exemplo, aqui, olha, a distância de um ponto ao outro, quando você adiciona o mercúrio, e a redução do volume aqui. Então você consegue fazer uma relação entre essa altura da coluna, né, e essa altura da coluna. Isto é chamado, né, a pressão então acabou sendo aferida, né, por milímetros de mercúrio, né? E hoje a gente sabe que 1 milímetro de mercúrio nada mais é do que 133,3 Pascal, né? Então é uma unidade que hoje a gente converte, né, em várias outras unidades. E 1 Pascal, todo mundo sabe, né, que é 1 Newton por metro quadrado, né? Que é a mesma coisa que 1 quilograma massa menos 1, né? Segundo a menos 1. Então a gente consegue transformar várias unidades aí de pressão, né? Que foram surgindo ao longo do tempo, tá certo? A gente também tem o costume de dizer uma atmosfera, né? Como a gente está, por exemplo, quando a gente estiver no nível do mar, uma unidade de pressão que é interessante é a unidade de pressão atmosférica, né? E lembrando, né, que um ATM é 101.325 Pascal, tá bom? Lembrando então que a gente pode fazer essa interconversão de unidades, como vocês mesmos lembram lá da química geral. Bom, aprofundando um pouquinho mais aqui na parte de fisicoquímica, nós podemos então agora correlacionar, né, a pressão em milímetros de mercúrio com o volume. E nós temos essa dependência aqui. Quanto maior a pressão, menor o volume. Então, este gráfico coaduna exatamente com essa situação. À medida que eu vou adicionando mercúrio, né, a pressão vai aumentando e o volume vai diminuindo. São inversamente proporcionais, tá bom? Uma visão, vamos supor, molecular, uma interpretação molecular, né, de como seria isso, né, a gente pode aqui interpretar como o volume do gás, né, descrito, né, da maneira com que ele colide com a superfície aqui, né, deste recipiente, tá bom? Então, por exemplo, você tem o gás aqui, que as moléculas estão mais espaçadas, né, e à medida que você aumenta o peso, né, que você tem 1 kg que você passa para 2 kg, por exemplo, à medida que você aumenta o peso, o volume sai de 1 litro para 0,5 litros, né? Então a gente tem a passagem de 1 atm, tá certo, para 2 atms, tá bom? Isso é uma visão molecular, onde vocês veem aqui que as moléculas estão mais confinadas, tá certo? Isso é a interpretação molecular, né, de Boyle. Nós vamos equacionar isso aí mais para frente e depois a gente vai corrigir essa interpretação molecular para os gases reais, tá certo? Então, nós temos aqui a interpretação molecular da lei de Boyle, tá? Como sendo um passo inicial para a gente estudar a relação entre a pressão de um gás ideal e o volume do gás ideal.